Olá, sejam bem-vindos a mais um Doce Café com Espiritismo. Hoje eu estou aqui com Daniel Matheus. Daniel, quero te agradecer por aceitar o nosso convite. Tenho certeza. O tema me chamou bastante atenção porque é algo que eu não vejo muito. E nos dias atuais, creio que muita gente está interessado também, que é o meio ambiente e espiritismo. Então, sinta-se à vontade e vamos começar. Boa noite a todos, primeiramente, né? Eu que agradeço o convite, né? Pela uma temática que eu estudo particularmente, é uma temática que eu tenho curiosidade, desde o tempo que eu iniciei no Espiritismo. Estou indo no Espiritismo há 9 anos, e sempre fiquei pensando o que o Espiritismo tem a ver com a ecologia, com o meio ambiente e tudo mais. E nessa curiosidade eu tive questão de observar, tanto no Livro dos Espíritos, na Gênese, como ele fala sobre a questão do início da Terra e tudo mais, e também quais são os autores atuais que falam sobre o tema. Um dos grandes é o André Tegreiro, né, que é o jornalista da Globo, que ele tem vários livros, né, nessa parte. Um deles mais recente é o Ecologia e Espiritismo. E também tem Carlos Orlando Villarraga, né, que a gente conheceu no ano passado, né, no Ingene, e que a gente também trouxe para a Juventude Espírita daqui de Sergipe, no Ingese, que ele fala sobre o meio ambiente. Ele é, se eu não estiver errado, ele é colombiano. Posso pedir desculpa a ele, né, pelo errado. Mas ele está em São Paulo hoje em dia, e ele traz muito essa cultura do meio ambiente, espiritismo e a justiça social. E é um tema recorrente atualmente, né, quando a gente observa que o mundo está tão complexo atualmente nessas mudanças climáticas. A gente pode falar do El Niño, né, nessa mudança, nesse calor exorbitante e às vezes chuva. E então o que a doutrina fala atualmente para a gente? Nosso corpo é constituído hoje 85% de água. Será que isso nos fala alguma coisa, essa conexão, né, com o meio ambiente, com nós mesmos? Quando o presidente da Federação, né, Espírita Brasileira, que é o Jorge Goldinho, veio ao Econfego, sou do Irmão Fego, né, ele fala muito do amor. Ele falou do amor, da paz. Ele fala do amor não só às vezes com nós mesmos, mas também com o nosso inimigo. E também ele falou assim, mas não é só isso. Também tem as plantas, a água e o meio ambiente em geral, porque eles também fazem parte desse ecossistema. Se a gente não tiver esse amor com eles, a gente não tem alto amor com a gente. Porque o ecossistema que está ali vivo, que a gente observa, também está em nós. E nesse aspecto, a gente pode observar que o Espiritismo nos fala isso. E um exemplo que a gente pode utilizar é num pequeno vídeo, que é nosso lá, quem assistiu o filme, ele vai observar o quê? Que a colônia espiritual era coberta por águas. E no livro retrata que muitas vezes, quando os espíritos estavam cansados, precisavam se reerguer de energia, eles iam para a floresta. Então a floresta tem alguma parcela desse ecossistema. E olhando a lei de sociedade, a lei de conservação, a gente pode observar que essas ações podem fazer um impacto na nossa sociedade, né? Se a gente for trazer a Gênese, né, lá, ela mostra como foi as 6 eras geológicas do planeta. Inicialmente o planeta era uma bola de fogo. Então aquela bola de fogo que a gente fala e tudo mais, era o nosso planeta, que não tinha questão de vida ali. Depois começa a se resfriar e tudo mais, e inicia-se as vidas, que é as plantas pequenas, as rasteiras, os animais, depois de algum tempo, vieram a ser gigantes. Então a gente vê as histórias de tartarugas gigantes, preguiças gigantes, tudo mais, girafas gigantes. Então, aos poucos teve essa modulação, essa diferenciação. E, aos poucos, teve o quê? A evolução dos seres, né? Alguns tiveram que sair dessa ação para outros progredir, né? E aí vem o ser humano. Então, o ser humano, numa linha do mundo, ele é novo, ele é recente, né? E a doutrina fala que a gente precisa conservar o nosso local. Imagina a gente destruir com nossos atos. Porque se a gente destrói o nosso ecossistema, a gente pode se destruir também, que está interligado. Se a gente não utilizar a água racionalmente, como é que essa água vai nos alimentar as próximas gerações? Hoje em dia é muito fácil a gente culpar as outras pessoas, né, dos atos e tudo mais. Mas quais são os nossos atos individuais? Eu faço parte do Irmão Fego, uma casa grande, com mais de 200 pessoas. E uma das atividades que a gente tem mais no centro espírita é o copinho, né, que é água fluidificada e tudo mais. Imagine quanto de copo a gente utiliza, que a gente não sabe para onde vai esses copos. Então, vamos dizer, se tem 200 pessoas, se eu fazer um cálculo, são 3 doutrinárias, são 600. Durante um dia. Isso. Será que esse material é reaproveitado, é jogado no lixo e destinado para que local? A gente não sabe.
Aí eu vou responder que é um aterro sanitário. Mas esse material pode ser reciclado. E que muitas pessoas trabalham com isso, né, hoje em dia. Então, que hoje é um material agregado. E que ao ir para o aterro sanitário ele tem 20 anos de utilidade. Imagine que o aterro sanitário daqui de Sergipe, que é o da Horizon, né, da Rosário do Catete, ele consegue comportar 25 municípios. Imagine o lixo de todo mundo. A gente vai diminuir essa ação. Então a gente pode fazer reutilização desses materiais. Né? Um outro material que a gente utiliza muito, quem tem trabalho de feira, né, verdura e tudo mais, pode ser reaproveitado. Até em alguns materiais, né, como tem algumas pessoas que fazem bolo também utilizam compostagem, então tudo pode ser reutilizável. E aquele material também tem óleo de cozinha, que normalmente quando a cozinha tem algumas ações que um centro espírita, que é o Ebal, que eles fazem um trabalho de tirar o óleo de cozinha para fazer sabão, e a parte financeira, né, do lucro, ele é revertido na parte social, entrega de cesta básica para a comunidade. Então são ações que a gente pode, como ser humano e como espírita, né, no nosso dia a dia, transformar o mundo melhor. A gente vê hoje em dia calor, né, quem é sergipano nesse tempo aqui, depois de muita chuva é calor. Isso impacta a gente, mas as nossas ações também nos mostram isso. Então a lei de conservação é o quê? Cuida do seu local para que você futuramente possa ter uma vida equilibrada. Mas a gente infelizmente não está cuidando. Não, de forma nenhuma. Você falou em relação da reutilização, reaproveitamento, né? Uhum. Nós temos hoje aqui, se eu não me engano, um dos maiores locais que concentra a fábrica, não sei como se chama, mas o local onde acolhe o pessoal que faz como é que se diz? Esse recolhimento, esse trabalho, fica no Santa Maria. A cooperativa fica no Santa Maria. A CARI. Eu não sei se existe outro na cidade, aqui em Aracaju ou Socorro, mas é destinado, né, a maioria é destinado a essa cooperativa. Isso. A gente tem a cooperativa CARI, né, que um dos representantes que a gente conhece é Bezerra, que no ano passado no INGES e em outras temáticas que a gente trouxe sobre o meio ambiente, a gente conversou com ele, é uma pessoa que eu indico, uma pessoa que ele tem um conhecimento, já está há mais de 20 anos nessa prática profissional. Né? Eu trabalhei em Socorro, então tem alguns conhecimentos lá, tem uma cooperativa agora, que eu esqueci o nome dela. Né? Então são pequenas regiões que tem, mas infelizmente a gente não consegue ainda destinar nossos resíduos e tudo mais. E é uma ideia que até a FEB, né, que é a federação, ele está fazendo campanha permanente sobre isso. E é um tema muito interessante, é um tema que eu gosto de trabalhar até porque eu sou da área. Então é um tema que eu às vezes proponho as casas espíritas para trabalhar, para fazer ações de mobilização e tudo mais. E eu estou sempre à disposição. É um tema que eu gosto. Perfeito. E creio que nós não fomos educados a ter esse tipo de comportamento, a separar o lixo, né, igual a outros países. Hoje em dia já tem, na escola já é ensinado tudo, mas eu vejo ainda em bairros, principalmente em bairros mais simples, que não tem essa separação tão grande. Então, creio que isso ainda chega a prejudicar mais o meio ambiente, né? Isso. E além dessa interação junto conosco, né? Se a gente for observar, normalmente a gente gosta de jogar lixo na porta de um vizinho e tudo mais. Então, às vezes, a gente fala que a gente gosta de trazer a confusão pelo simples ato. E o que isso quer dizer? É que a gente pode, às vezes, auxiliar nosso vizinho, auxiliar a gente numa lei de sociedade. Então, se às vezes a gente gosta de atiçar a briga e tudo mais, ou fazer algo que dificulta a sociedade, a gente pode reverter nossos atos em uma ação de mais estímulo, de mais tranquilidade. Né? A gente pode observar que normalmente a gente faz o quê? Pega o nosso lixo, joga no lado e vamos dizer assim, os catadores, né, tanto das CARES e tudo mais, ou das empresas, que peguem. Normalmente a gente tem objetos como perfuro cortantes, né, vidro e tal, que se a gente não tiver um cuidado, machuca esses trabalhadores. Eu pude ter recentemente uma palestra, né, que a mulher que trabalhava no serviço público em geral, de coleta, ela falou que muitas das vezes o maior caso de acidentes de trabalho era nessa área, né, que muitas vezes os trabalhadores pegavam os resíduos, como não estava separado idealmente, ali, né, com nome, vidro e tudo mais, eles acabavam se machucando. Então você vê que a importância das nossas ações no nosso cotidiano, como pessoa, porque Jesus pede muito que a gente faça o bem. Né? O nosso bem é fazer pequenos gestos. Normalmente a gente gosta de chegar para falar de Chico, de Jesus, né, os enormes gestos que eles fizeram. E não aqui condenando ele claramente, mas falando que a gente pode fazer as pequenas coisas no nosso cotidiano. O respeito a uma pessoa, ao coletivo em geral, acho que é o maior detalhe da doutrina espírita para a gente ir
com respeito ao meio ambiente. Começa nos pequenos atos, né? Como você falou dos objetos cortantes, é muito importante que a gente separe, copo quebrou, uma lâmpada quebrada em casa, uma garrafa de vidro, você envolva dentro de uma caixa, passe a fita, coloque um papel escrito, objeto cortante. Esse que você talvez ache que seja um ato que vai perder tempo, não. Já está ajudando aos nossos irmãos que fazem esse trabalho, que é um trabalho tão bonito de deixar a nossa cidade limpa, que muita gente não reconhece. Um ato que eu acho muito interessante também é a árvore. A árvore normalmente a gente acredita que é algo banal, ou é o que joga folha e a gente não consegue limpar. Mas muitas regiões, né, principalmente elas estão superaquecendo porque não tem árvores. Isso. Hoje o nosso planeta ele aqueceu 1 grau. Pra gente falar assim, 1 grau é tranquilo. Mas se você for falar ao mundo, 1 grau é muito. Então, a nossa árvore, que está aqui do lado, né, quem não pode ver, ela é importante porque ela diminui o calor naquela região, além de ser um bom aspecto para trazer, se for árvore frutífera, para animais e tudo mais. Então, há algum tempo teve a campanha de plantação de árvores, de cuidar das árvores e tudo mais. Eu acho que é interessante a doutrina espírita também trazer essa ação, né? Que a gente tem cuidado ecológico, do meio ambiente, de nós mesmos. Que cuidar do meio ambiente é cuidar da gente. É onde a gente vive, né? Eu vejo algumas campanhas de plantar árvores. Eu acho muito interessante. Segundo algumas fontes, né, em dados, realmente eu não lembro agora, Aracaju é uma cidade pouco arborizada. Isso. Aracaju, infelizmente, ele foi dito como uma quantificada como uma cidade pouco arborizada pelo padrão antigo. E Sergipe ele ganhou o rol. Eu participei em socorro da arborização, que é quando a gente fazia um estudo, né, da quantitatividade dessas árvores e as espécies melhores, né? Não adianta a gente querer plantar, vamos dizer assim, bananeira ou outras, senão a gente não tem árvores genuinamente da região, né? Então a gente fazia esses estudos para regulamentar e para plantar árvores adequadas. A gente plantou mais de 2.000 árvores nesse tempo. Perfeito. E quer nos dizer muito, né? Porque estamos todos inseridos aqui no planeta, então o meio ambiente não se desliga do ser humano de forma alguma. Não, eu acho que a gente está conectado. Como eu falei lá no início, a gente tem 85% de água. E nós mesmos já temos um ecossistema. Se a gente vem do micro ao macro, né? A gente pode até falar da Gênesis, do Livro dos Espíritos, que falam um pouco sobre isso, né? O micro vem do nosso sistema, né, espiritual e tudo mais. Quando a gente observa onde a gente está atualmente, se a gente não consegue cuidar desses corpos, do meio ambiente, a gente não consegue nem cuidar de nós mesmos, né? E Jesus sempre respeitou a natureza nos seus atos, né? Mesmo transformando a água em vinho, ele sabia falar sobre isso, ele sabia trazer esse tema para ele, quando ele foi para o deserto, né, e tudo mais. Perfeito. Tem algum, como você já é da área, né, como você falou, quais seriam como é que se diz, não a colocação, mas quais os cuidados que devemos ter para que a gente possa contribuir cada vez mais? Tem um ato que eu acho muito interessante, além de a gente cuidar, fazer campanha de plantar de árvores e tudo mais, separar o lixo corretamente. A gente hoje não pede muito, né, que seja qualquer tipo de resíduo, vá separar aos poucos. Né, pode ser aqueles resíduos secos que a gente fala, então plástico, papelão, metal e tudo mais, que a gente pode conversar com as cooperativas para que elas possam receber, porque tem um valor agregado nela. Tem o material orgânico, né, que são, assim, quando você tem uma verdura, você corta aquele material, ele tem uma vida útil. Então, vamos dizer assim, quem tem árvores, plantações, né, eles funcionam como adubos, então é um adubo muito importante. Quem gosta de café, como eu, que sou louco por café, a borra de café também é muito boa para isso. Outra ação seria a reutilização desses materiais da água. Então, quem tem lavanderia em casa, né, que aquela água pode ser reutilizada para lavar a frente de casa e tudo mais. Então, são pequenos atos, como a reutilização de material de papel. Lá no Centro Espírita a gente vem trazendo a garrafa, né, que é muito interessante, que a gente já diminuiu um pouco o consumo de material plástico, né? Então acho que são pequenos atos que podem nos mostrar o nosso dia a dia. Isso mesmo. Mais alguma coisa importante assim que você tem a colocar? Acho que a gente, como eu falei no início, cuidar da gente é cuidar do outro, né? E cuidar do outro é também cuidar do nosso mundo. É o que Jesus nos fala muito sempre, né? Não só deixar o nosso individualismo ser a principal mensagem, mas um outro exemplo que eu posso citar não é só
política pública, mas política nossa mesmo. De separar os resíduos corretamente, de saber onde a gente pode descartar tal material ou não. Tem um ato que a própria prefeitura está fazendo, que é o ecoponto, que é locais que você pode destinar seus materiais. Então, quem está fazendo obra tem um local adequado para destinar. Materiais que você não reutilize, né? Como, vamos dizer assim, um móvel que eu não reutilizo, você pode chamar o catatreco. Então, são ações que a gente diminui o resíduo na rua, né? E melhora o meio ambiente. Então, às vezes, quando chove, infelizmente os bueiros estão alagados porque a gente jogou lixo, né? Isso é prejudicial para nós, prejudicial para o planeta. Então, são pequenas ações, né? Um outro, recentemente, em 2025, teve a COP30 aqui no Brasil, em Belém. Então, esse tema foi bastante debatido. Como é que a sociedade civil, os indígenas e os governos podem diminuir a redução no meio ambiente? Porque foi visto que quando teve a pandemia estava todo mundo parado, regiões onde era industrialmente muito grande, né, muito industrializada, muito movimentada, e que a camada de ozônio, que é a camada que nos protege, ela estava bem fina, ou já estava abrindo um buraco, ela teve um refazimento. Então, quando a sociedade parou, a gente estava em casa, né, teve um refazimento. E regiões que a gente não via animais, né, principalmente que eram ditos como extintos, tinham animais no meio da cidade, passeando. Então, muitas dessas ações foram vistas que quando a gente diminui nossas ações, quando a gente fica mais uma sociedade pacífica, a gente consegue ter essa relação com os animais, né, com a natureza, e a gente não polui o meio ambiente. O Greenpeace tem um estudo que é o dia D, que é quando eles fazem um cálculo que ele mostra quanto o meio ambiente, né, o mundo, ele consegue produzir naquele ano. E ao mesmo tempo ele faz um cálculo das nossas ações, quanto a gente consome do material do planeta. Atualmente a gente consome 2 planetas Terras por ano. Então tudo que é criado pelo planeta Terra, em um ano a gente consome 2. Então como é nossa vida viável para isso? Que a gente está tentando ir para a Lua, ir para outros locais, mas a gente não consegue controlar o nosso planeta, a gente não consegue melhorar nossas ações. E o impacto que fica e a nossa próxima sociedade, né? Eu tenho 28 anos, como é que vai ficar nossos filhos, meus netos e tudo mais, as próximas gerações? Qual é o impacto das nossas ações para as próximas gerações e o que a gente quer trazer como mensagem para isso? Será que Jesus não traz a mensagem de nos conservar, nos trazer o amor, não só, aí lembrar de Goldinho, né, não só com a gente mesmo, nem com nossos pares, né, mais próximos, mas com a sociedade, com o meio ambiente, né, que é um caminho mais certo, mais ideal, porque a gente precisa dele e eles precisam de nós. Acho muito importante essa colocação das próximas gerações. Se hoje estamos aqui e não fazemos nada, o que será dos próximos, né? Você com 28, eu com 38, nossos filhos, nossos netos. O que, se não tiver uma consciência colocada hoje, cada vez mais, o que será do futuro, né? Novamente agradecer pelo convite, né? É um tema que me instiga muito a estudar, é um tema que eu gosto de trabalhar. E agradecer novamente, estou sempre à disposição. E também fazer um convite especial, né? Eu tenho uma página no Instagram chamada Eventos Espíritas, que divulga eventos das instituições espíritas de Sergipe. Então, quem puder acessar, né, tá lá. E muito obrigado novamente e que Deus abençoe a todos. Nós que agradecemos. Eu vou deixar o Instagram da página aqui embaixo. E quem puder curtir também e seguir, a gente fica muito feliz. Até mais e tenha uma boa noite.